gente fez aqui uma reunião, né, com o conselho do Sinesp, e a gente fez um breve panorama do que a gente vem construindo nos cursos, e a gente vem trabalhando em duas perspectivas, né? Então, a primeira questão muito importante é que estejamos todos e todas nós, sensibilizados para a temática, né? Então, primeira questão é que a gente não pode invisibilizar ou minimizar um caso de violência. Aparecendo um caso de violência na unidade escolar, né, a gente precisa olhar para isso com atenção, tanto na parte de encaminhamento legal, na parte do procedimento. A gente tem uma portaria hoje no município, né, que já garante ao educador, à comunidade escolar, o encaminhamento básico para esses casos de violência, né? Então a gente precisa conhecer os mecanismos, a gente precisa estar sensível para a temática. Então a gente tem consciência da importância que o papel da escola tem na interrupção dos ciclos de violência. A escola é um espaço em que muitas vezes a criança é cuidada por outros adultos, ela conhece outras maneiras de relacionamento e de cuidado que não os ciclos de violência onde ela está inserida. Então, essa é a chave básica que a gente vem trabalhando, que é sensibilidade para o problema, conhecimento das questões de violência que são associadas à diversidade e a gênero, especialmente, que é uma especificidade dentro de uma categoria maior, que é a violência contra crianças e adolescentes. E, num segundo momento, a gente vem trabalhando, né, o encaminhamento legal. Então, a gente tem a portaria, a gente tem mecanismos de encaminhar dentro da própria rede, né, de educação e da rede de proteção da criança e do adolescente esses casos de violência. Então, nessa segunda seara, a gente vem trabalhando muito com a equipe, né, que participou dos cursos e também com o próprio sindicato, uma aproximação com a rede de proteção, aproximar com os outros serviços e equipamentos da assistência social, da saúde, os próprios conselheiros tutelares, outros espaços que recebam crianças e adolescentes naquela comunidade escolar, porque só assim a gente pode interromper os ciclos de violência. É muito importante que a escola esteja sensível, e o Sinesp vem fazendo um trabalho louvável nesse sentido, que toda a comunidade esteja sensibilizada, conheça o passo a passo, né, para encaminhar e reconhecer esses casos de violência, mas que a gente também possa acionar e se articular com a rede de proteção. E essa vem sendo um encaminhamento cada vez mais presente nos cursos do Sinesp, então uma aproximação cada vez maior e mais imbricada mesmo com outros equipamentos, porque a escola sozinha ela não dá conta, e não vai dar, e não é responsabilidade única e exclusivamente da escola. A escola integra a rede de proteção, ela tem que fazer muito bem o seu papel, mas ela precisa se articular e precisa do apoio da assistência, da saúde e de outras áreas também que têm a responsabilidade legal de garantir uma infância e uma adolescência livre de qualquer forma de violência. Quero agradecer novamente, né, ao Sinesp por abraçar a causa. Acho que é muito importante a gente falar de violência cada vez mais, ainda mais de uma violência que é tão invisibilizada, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Infelizmente, uma realidade ainda muito comum e muito presente, não só na escola, mas em todos os espaços, né, da nossa sociedade. Então, parabenizar a iniciativa do Sinesp, me sinto muito feliz por estar aqui na nossa segunda edição do curso, né? Agradecer ao Getúlio por trazer a questão não só da violência, mas também da diversidade, e o quanto que a gente tem amadurecido essa discussão em conjunto. Então, agradeço muito a oportunidade para falar sobre isso. Então, meu nome é Vanessa e eu trabalho mais ou menos há uns 15 anos na agenda da criança e do adolescente. Nos últimos 10, mais ou menos, eu tenho me especializado na questão da violência sexual. Então eu sei que vocês estão aqui um pouco cansados já, né? Muito trabalho, uma agenda extensa. Então a ideia é que a gente possa dialogar. Eu não gosto muito do formato de palestra, que eu fico aqui falando, mas que a gente possa conversar um pouco, trazer impressões, porque falar de violência é muito duro, né, pessoal? Uma das primeiras questões que a gente tem quando a gente fala de violência é que a gente mais afasta o nosso interlocutor do que a gente aproxima. Ainda mais quando a gente vai falar de violência sexual. Quando a gente vai falar de violência sexual contra crianças e adolescentes, é tão duro, é tão violento, é tão invasivo, que muitas vezes a gente não quer ouvir, porque nos dói demais, nos imobiliza demais, né? Compreender esse fenômeno, amadurecer esse fenômeno internamente em nós, educadores, integrantes da rede de proteção, é um processo. Às vezes leva algum tempo. Então, a primeira questão que a gente tem é aproximar as pessoas para a nossa causa, para a nossa luta. Então, eu organizei aqui algumas informações, né, em conversa com o Getúlio,
de fazer um pouco um panorama sobre o que é a violência sexual contra crianças e adolescentes e falar um pouco da rede de proteção. Porque uma das questões que a gente tem quando vamos falar com escolas, né, é uma sensação de que estamos sozinhos. Como é que a gente vai dar conta de tudo isso, né? A agenda de vocês aqui foi tão intensa, tão longa. Como a gente dá conta de todas as questões que já tem no dia a dia de vocês e mais de um fenômeno tão complexo que é a questão da violência. Então, terminar o nosso encontro aqui dizendo que a escola não está sozinha. Existe uma rede de proteção e a gente precisa saber como essa rede funciona, como a gente pode fortalecer essa rede e integrar esse espaço, né? Eu trabalho fazendo formação da rede de proteção nos últimos anos, então eu trabalho muito com assistência social, saúde, construindo os fluxos de encaminhamento, de escuta cuidadosa dessa criança, acolhimento desse adolescente, dessa criança, quando um caso de violência é notificado. Então, eu tenho uma experiência diferente da de vocês. Eu não sou professora, não estou dentro da escola, mas eu trabalho em articulação com a rede e também em articulação com os profissionais de educação. Então, a ideia é trazer um pouco do meu olhar, da minha história, do que eu já ouvi, do que eu já acolhi dessas crianças e adolescentes e falar um pouco desse fluxo. Tudo bem, pessoal? Pode ser assim? Sim. Então vamos lá? Então, para a gente começar, eu preparei um PowerPoint, mas para eu me localizar, não me perder, né, na conversa e trazer algumas informações que eu acho que são muito importantes para a gente pactuar juntos. Quando a gente vai falar do fenômeno da violência, acho que a primeira questão, ponto de partida, e aí eu estou organizando essa fala, pensando muito que estamos num grupo de especialistas, né, de pessoas muito capacitadas, lideranças na sua área, né, que acompanham professores, escolas. Então, eu estou pensando muito em como que a gente vai levar essa questão para as escolas, para as unidades, para as comunidades escolares, envolver todos os professores, toda a comunidade escolar que dialoga com vocês. Então, eu estou pensando muito na ponta, tá, pessoal? Estou pensando muito como que a gente se mobiliza, se forma, se articula para o trabalho na ponta nas unidades. Então, o primeiro ponto de partida é que não dá para a gente compreender o fenômeno da violência, especialmente contra criança e adolescente, sem a gente levar em consideração uma perspectiva um pouco maior, né? Que é a articulação com os direitos da criança e do adolescente. Não tem como a gente desvincular essas duas pontas. Então, o primeiro ponto de partida, para a gente muito importante, é que em cada etapa do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento de adolescentes, esses indivíduos, essas pessoas precisam de atenção, cuidado e proteção especial. Isso, para vocês da área da educação, pode ser muito comum, mas para os integrantes da rede de proteção, para as pessoas que trabalham com a infância e adolescência fora da escola, talvez não. Isso ainda é uma construção muito recente. Então, a gente insistir na fala, insistir no posicionamento de que a criança e o adolescente necessitam de cuidados, de atenção, de encaminhamentos especiais e voltados para a sua fase de desenvolvimento, ainda é uma conquista recente. Segundo ponto de partida, né? Lembramos que tanto a infância quanto a adolescência são conceitos que historicamente e culturalmente foram construídos. Então, a ideia e a noção de infância e de adolescência que temos hoje são recentes. Inclusive, o termo da adolescência, a construção social, né, do conceito da adolescência, também é muito recente. Até bem pouco tempo atrás, a gente compreendia a criança na sua fase de desenvolvimento, com todas as suas especificidades, e o jovem, e aquela coluna do meio ali, né, ficava totalmente esquecida. Então, a questão da adolescência, ela é muito importante, é uma questão de intensas mudanças físicas, intensas mudanças emocionais, comportamentais. É uma fase da vida em que a questão dos rompimentos, né, com padrões, com valores, é muito intenso. Então, toda essa etapa da vida é muito específica e precisa ser cuidada e orientada em acordo com o seu momento individual, né? Isso também, para a gente, pode parecer comum, mas fora dos nossos círculos, fora das nossas bolhas, não é. Ainda é uma construção muito recente. E, por fim, o último ponto de partida é que essa proteção, ela precisa dialogar com os marcos internacionais e nacionais dos direitos humanos. Então, a gente vive hoje, né, um momento em que falar de direitos humanos,
falar de proteção integral. Todas essas questões estão em disputa. A gente ouve, né, muitas, a gente tem ouvido aí nos comentários, né, na mídia, tudo, houve muitas disputas e noções e percepções divergentes do que a gente considera como a garantia básica de crianças, adolescentes e de todos os indivíduos, né? Então, quando a gente fala que proteger crianças e adolescentes em diálogo com os marcos internacionais de direitos humanos, a gente está falando de coisas muito básicas, né? Muito básicas. A primeira delas, de que direitos e liberdades básicos são garantias de todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Isso nos é atribuído pelo simples fato de sermos indivíduos, né? De nascermos. Isso não é conquistado, isso é garantido a todos nós. Tem o objetivo de garantir a dignidade e a igualdade de qualquer pessoa, enfim. E um marco importante para a gente, vou passar muito rápido nessa parte da legislação, mas um marco muito importante para a gente é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, quando a gente está falando da garantia de direitos desses indivíduos, a gente está falando de coisas muito básicas, que é basicamente garantir que todas as pessoas são livres, merecem o seu cuidado, merecem a sua existência, de acordo com o lugar onde elas estão. A gente também tem dois marcos muito importantes, eu vou passar breve sobre isso para falar sobre a violência, que é o ECA e a Constituição de 88. Né? Então, lembrando hoje que toda essa percepção que a gente tem de crianças e adolescentes, isso foi pavimentado a partir de muitas décadas de luta. Aqui somos todos muito jovens, é claro, não lembramos disso, mas a década de 80 ela foi marcada por uma profunda mobilização da sociedade civil, muito puxado pelo movimento de meninos e meninas de rua, né? Quem acompanhou isso lembra quanto foi essa mobilização importante, não só para a nossa Constituição, mas também para a formação do ECA, né? Para a construção do ECA, em que a gente teve uma mudança de paradigma muito importante, né? A gente saiu de um contexto ali em que crianças e adolescentes eram tratados como coisas, né? O antigo Código de Menores, vocês se lembram disso, né? Esses indivíduos poderiam ser institucionalizados, eles eram considerados propriedades da família ou do Estado. A gente mudou essa percepção, mudamos esse paradigma e a gente tem hoje todo um marco legal, um referencial teórico, jurídico e social que compreende esses indivíduos como sujeitos de direitos que devem ser protegidos e cuidados de acordo com as suas especificidades. Então, esses marcos iniciais para a gente eles são muito importantes quando a gente fala de violência. Primeiro deles, é importante então a gente, para recuperar e marcar bem, importante a gente considerar que crianças e adolescentes são indivíduos que merecem e precisam de cuidados e proteções especiais de acordo com as suas fases de vida, né, suas fases de desenvolvimento, e a gente tem também toda uma legislação e um amparo legal que orienta o encaminhamento, a atenção e cuidado de todas essas pessoas. Esses são dois marcos principais, para a gente então conhecer e compreender o fenômeno da violência. Está fazendo sentido isso, pessoal? Esses dois primeiros passos, essa informação que pavimenta um pouco a discussão da violência? E aí então eu vou entrar na discussão, que eu acho que é a mais importante para a gente hoje, para aproveitar bem o nosso tempo, que é a questão da violência em si. Então, antes da gente falar de violência contra crianças e adolescentes, é muito importante a gente compreender o fenômeno da violência. O que é a violência, né, pessoal? Para a gente entender o fenômeno da violência, a gente precisa olhar para algumas questões básicas que pavimentam isso, né? A violência ela está presente em relações humanas assimétricas e hierarquizadas, né? Então, quando a gente tem uma relação baseada em hierarquias, relações assimétricas, em que o outro, o meu interlocutor, é percebido como um objeto inferior a mim, a gente tem episódios de violência. É importante a gente notar que a violência ela perpetua, né, ela perpassa diversos espaços das relações humanas, não só contra crianças e adolescentes, mas se a gente olha para o nosso cotidiano na escola, para o nosso cotidiano na nossa comunidade, a gente vai perceber relações violentas. Então, toda vez que a gente tem um processo em que o outro é desumanizado, o outro é transformado em uma coisa, a gente tem processos de violência. Então a gente fala que o processo de violência, né, os episódios de violência, eles podem acontecer entre grupos ou entre indivíduos. Entre grupos, né, organizados e coletivos, ou entre indivíduos mesmo, e a gente tem vivenciado pelos relatos
um aumento dos casos de violência dentro das unidades escolares, né? Nos 2 cursos que a gente realizou aqui, né, Getúlio, os casos de violência dentro da unidade escolar foram muito mencionados. Inclusive, uma demanda mesmo da gente compreender com mais cuidado o que é esse fenômeno e como esse fenômeno tem acontecido dentro das escolas, né? Então, o fenômeno da violência, ele perpassa todas essas relações e ele também está vinculado ao exercício do poder sobre o outro. Quando a gente traz esses elementos, isso é muito importante para a gente compreender que solucionar episódios de violência, eles perpassam também a relação entre 2 indivíduos. Então, se nós aqui temos um episódio de violência e desenvolvemos aqui uma relação de violência, solucionar esse conflito também significa a gente avançar e compreender as outras esferas da vida, né? Os determinantes sociais, por onde nós circulamos, por onde nós estamos, quais são as estruturas da sociedade que pavimentam essas relações violentas. Tudo bem, gente? Então, assim, é muito importante a gente perceber que a gente vive numa sociedade violenta, né? As relações onde a gente circula são violentas. Se a gente não faz esse gancho, a gente tem um pouco de dificuldade de entender como que os fenômenos da violência contra crianças e adolescentes acontecem, né? Porque a gente está inserido nessa sociedade que estruturalmente é violenta e a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Então, para a gente avançar e compreender como que a violência se estrutura, né, aparece dentro da perspectiva da infância e da adolescência, a partir desse panorama, né, que eu dei muito brevemente, é preciso primeiro a gente contextualizar o que é a violência contra criança e adolescente especificamente. No curso que a gente faz, a gente, aqui no Senesp, a gente dá um mergulho nisso, né? A gente fala com mais cuidado, a gente trabalha melhor essas categorias. Hoje a gente vai dar um panorama um pouco dessa construção que a gente tem feito aqui no sindicato e convidar todo mundo a chamar mais pessoas para as próximas edições, que tem sido uma experiência bem interessante. Mas para a gente entender a violência contra a criança e adolescente, primeiro a gente tem que entender o que é isso, né? E aí, na minha fala, eu vou falar um pouco sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes. E vou, daqui a pouquinho, falar mais sobre a violência sexual em si. Mas a violência doméstica como um todo, né, ela pode ser definida como um ato ou omissão praticado por pais ou responsáveis capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual ou psicológica. Então, inicialmente, isso pode nos causar estranheza, né? Como que uma família, né, como que esse núcleo cuidador pode ser capaz de cometer atos tão violentos contra crianças e adolescentes? E aí a resposta é o que a gente vê na prática, né, pessoal? Vocês recebem crianças que são vítimas de violência. Isso é muito comum nas unidades, né? Então, é isso que a gente trabalha. E aí eu não estou falando de uma criança que às vezes ou fez uma birra, ou que entrou em um desacordo com o pai, com a mãe, com o cuidador. Eu estou falando que no meu trabalho eu atendo crianças, né, trabalho com crianças que têm a pele queimada, que têm costela quebrada, que têm afundamento de crânio. Eu estou falando de níveis de espancamento, de violência, que são atrozes e que inclusive podem levar à morte, como é o que a gente tem testemunhado, né? A gente vê. Então, nos casos de violência doméstica, a gente também está falando de um fenômeno em que essa família, em que esse núcleo familiar que deveria cuidar dessa criança, transgride essa regra. A gente não vai falar muito cuidado sobre isso, porque isso envolve uma discussão da psicologia, então a gente vai passar um pouco sobre esse fenômeno, mas marcos importantes para a gente entender aqui, né? Tem alguém psicólogo aqui na área que fez? Para a gente entender um pouco dessa perspectiva, é que essa família que deveria cuidar transgride esse exercício do poder, né? O dever de proteção desses adultos, ele é ultrapassado, ele é ressignificado nessa dinâmica familiar. Então, toda vez, isso é muito importante, toda vez que a gente tem um caso de violência doméstica contra a criança, é muito importante que a rede de proteção considere todo o núcleo familiar. Para a gente resolver uma situação de violência contra a criança e adolescente, não basta necessariamente a gente ou afastar a criança, que é o que infelizmente tem se feito, né? Ou afastar esse abusador. É importante a gente reorganizar, acompanhar, encaminhar toda a dinâmica familiar, todos os integrantes dessa família.
Porque essas relações intra-indivíduos, elas estão desequilibradas. Então isso é uma chave importante para a gente compreender a violência. O segundo ponto é, quando uma violência, né, acontece contra a criança e adolescente, dentro do âmbito da família, da violência doméstica, a gente tem um cenário aí de coisificação da infância, objetificação. Então, aquela ideia de que a criança ainda não é um indivíduo pleno, mas sim naquela concepção antiga de criança que a gente tinha, né? O filho é meu, é minha posse, eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Ou a criança como uma coisa, um objeto, um indivíduo que ainda não tem capacidade de discernimento, de sentimentos. Pra gente pode parecer muito absurdo o que eu estou falando, mas não é. No cotidiano do atendimento da criança, isso ainda é muito comum. Então, a ideia de criança como uma coisa, como um objeto, como um ser inferior, permite com que situações, né, facilita com que situações como essa aconteçam. E, por fim, a negação de direitos básicos desses indivíduos, né? Cuidados básicos que historicamente vem sendo negado, né, na sociedade como um todo, e não poderia ser diferente dentro do núcleo familiar. Então, compreender o fenômeno da violência doméstica contra crianças e adolescentes, pessoal, a gente tem que passar necessariamente por essa compreensão, porque senão fica muito difícil da gente entender, e aí a gente entra numa perspectiva de compreensão e acolhimento daquela situação, né? A gente às vezes ou afasta de nós, né, todo aquele núcleo familiar, toda aquela dinâmica, ou inferioriza, ou não compreende por uma série de questões, né, nossas, de valores, de percepção. Então, quando a gente compreende esse cenário que viabiliza, que pavimenta a possibilidade da violência, a gente tem uma maior chance de empatia, de acolhimento e de encaminhamento de todos esses sujeitos, né? Como essa violência se materializa? E aí eu já vou entrando aqui na parte mais importante, que é a gente falar das violências em si, né? A gente tem os casos mais, vou usar uma expressão muito entre aspas, né? Clássicos, que é o que acontece com frequência na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então a gente tem os casos de negligência, que são muito comuns, né? Então vocês já conhecem a definição, já sabem como que isso acontece, mas é muito importante também a gente diferenciar dentro das famílias, né, que são atendidas dentro da nossa unidade ou do nosso serviço, enfim, as famílias que têm condições econômicas, socioeconômicas de cuidar dessa criança, das famílias que não têm, né? Isso é uma questão muito importante para a gente definir os casos de negligência, porque muitas vezes, ou numa situação de inverno, muito frio, a criança vem com uma roupa inadequada, ou vem mal alimentada, ou vem suja, e a gente tende a culpabilizar essa família, responsabilizar essa família, sem compreender qual que é a dinâmica inteira familiar, né? Muitas vezes todos os indivíduos dessa família não têm condição de se vestir, não têm condição de se alimentar, de se higienizar, então compreender o arranjo e o contexto em que essa família está também é muito importante para a gente identificar esses casos. A violência física, né? Então quando a criança ela é agredida, espancada, muitas vezes, né, para resolver um conflito interno daquela família, impor o seu desejo, impor a sua vontade, e aí o corpo dessa criança, ele é invadido, ele é agredido por um adulto que deveria cuidar, respeitar, né, e orientar esse indivíduo. A violência psicológica também muito comum, né? Então, episódios de humilhação, desprezo, desrespeito, rejeição dessa criança, né? Que é constantemente reiterado nesse discurso intrafamiliar. E o que é muito importante é a gente olhar para esses casos de violência e não hierarquizá-los. Não é porque eles estão organizados aqui numa forma de bullets, de pontinhos, que um é mais importante que o outro. Não, pessoal. Né, já lidei com muitas crianças que foram vítimas de violência psicológica, por exemplo, que tiveram muita dificuldade de se reerguer, de se ressignificar, de construir outros caminhos, de se reelaborar emocionalmente, né? E crianças que sofreram, por exemplo, violências físicas e que conseguiram internamente se reorganizar. Aí a gente tem dois fatores importantes, né? Primeiro, a própria resiliência do indivíduo, ferramentas psicológicas, emocionais que esse indivíduo tem. E o segundo fator, muito importante, quanto mais cedo a gente interromper um ciclo de violência, mais chance essa criança tem de se reorganizar e se ressignificar na vida, né? Por fim, a gente tem também a questão do trabalho infantil, que voltou, né? A gente conquistou muitas coisas
Como? Imagina. A gente conquistou muito nos últimos anos, né? Assim, hoje a gente anda pela cidade de São Paulo, a gente vê a quantidade imensa de crianças nos semáforos, vendendo bala, jogando malabares, vendendo pano de prato, né? Nos sinais. E à noite, então essa quantidade de crianças à noite também no trabalho, ela é gritante, né? Segundo, acho que os dados do IPEA, do último IPEA, a gente tem 132 mil famílias no Brasil que são chefiadas por crianças. Então o número ele é assustador e a gente sabe que isso vem aumentando pela crise que a gente vem vivendo, pela conjuntura política que a gente vem vivendo. Basta a gente ter sensibilidade de olhar, ou quando a gente chega na sala de aula, a gente percebe as crianças cansadas, ou as crianças que dormem porque trabalharam à noite, ou trabalharam em um horário, né, ali no oposto ao que elas estão na escola, e as crianças que exalam, porque não conseguem acompanhar, né? Então, o trabalho infantil também é uma forma de violência determinante para a trajetória desse indivíduo, que causa marcas psicológicas, comportamentais, enfim, que nega o direito dessa criança à educação, ao cuidado, e como a nossa colega falou, que expõe essas crianças a outras formas de violência. Então vejam, uma criança que está na rua, que está trabalhando à noite em restaurante, que está empacotando caixas e legumes no Ceasa, por exemplo, essa criança ela fica mais exposta a casos de abuso sexual, de violência sexual e outras formas de violência correlata, né? Então, assim, é uma situação muito complexa que a gente aqui, né, da área da educação, da área da ciência social, da rede de proteção, tem que se posicionar, porque a gente está falando, e aí uma coisa muito importante, né, porque no discurso comum, né, no senso comum que não é o nosso, tem essa coisa de que, mas criança tem que ajudar em casa, né, fazer a própria cama. Vejam bem, gente, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de crianças que têm sequelas permanentes, que têm seus corpos queimados por caldeira, tem crianças, como já eu soube e trabalhamos na rede de proteção, crianças que são tragadas por tratores em colheitas. Então, assim, é brutal, é uma coisa brutal. Então a gente precisa olhar para essas crianças também e garantir a elas o direito de existência e de desenvolvimento, né? E por fim, o que eu quero falar com mais cuidado é a questão da violência sexual, que é mais uma dessas formas de violência contra crianças e adolescentes. Até agora, pessoal, fomos bem? Tá fazendo sentido? Então, para a gente chegar nessa forma de violência específica, a gente precisa fazer um pouco desse panorama e entender esse fenômeno que é muito comum. Já ouviram falar da violência sexual? Já chegou para vocês algum caso? Alguns no plural. Então, assim, é muito comum, né? É muito comum. Na própria família, exatamente. Então, eu vou falar um pouco como é que ele se caracteriza. Então, é muito importante a gente também se mobilizar como educadores e como cidadãos, né, em torno de uma problemática que é cruel, em torno de uma das piores violências, das formas mais cruéis de violência contra a criança e adolescente, que é a violência sexual. Então, o primeiro ponto muito importante para a gente é falar que o fenômeno da violência sexual, como vocês bem apontaram aqui, ele é universal, né? A gente tende a achar que é uma coisa distante da gente, que é longe. Não, gente. Exatamente. Ele é muito próximo e, como a nossa colega falou aqui, ele é, digamos assim, entre aspas, também democrático. Ele acontece em todas as classes sociais, né? Um senso comum que a gente tem é que, senso comum também, né? Muito fora do nosso entendimento, que ele acontece nas camadas populares. Não, ele acontece em todos os segmentos sociais. O que a gente tem um desafio é que nas classes mais abastadas, que têm recursos, ele é invisibilizado, ele é silenciado. Então, normalmente, né, assim, a família encaminha essa criança para o médico da família, hospital particular, ou esse caso é velado, enfim, tem uma série de condicionantes nesse fenômeno. Quando a gente está falando das classes populares, a gente tem o quê? A gente tem a nossa rede de proteção, temos o SUS, então a notificação é compulsória, esse caso ele é visibilizado. Então, primeira coisa muito importante é a gente se atentar, como as campanhas nos dizem, que é muito próximo, está muito próximo da gente, muitas vezes está dentro dos nossos ciclos familiares, dos nossos ciclos de relacionamento, e ele é um fenômeno democrático. Segunda questão, ele é multicausal. Essa é uma chave importante.
quando a gente fala de violência sexual contra a criança e adolescente, a gente tem que compreender estruturas que pavimentam o fenômeno da violência, como eu falei antes, e de causas múltiplas. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para a gente erradicar, digamos assim, ou combater, ou enfrentar a violência sexual, a gente tem que agir em múltiplas estruturas e múltiplas frentes. Não basta, como a gente tem ouvido recentemente, a gente tomar uma medida que pode ser considerada interessante por parte da sociedade que não acompanha isso, né? Que não vai dar efeito. Não vai dar efeito, desculpa. Que isso não vai resolver. Então, a gente viu aí recentemente, né, muitos discursos de que temos um caso endêmico de violência sexual, então a gente vai construir uma fábrica de calcinhas ou de qualquer outra coisa para resolver esse problema. É uma... Como? Eu assisti todo o vídeo. Mas assim, isso pode facilitar a vida daquela comunidade? Eu tenho certeza que sim, porque condições materiais de sobrevivência para uma comunidade é muito importante do poder público garantir. Mas isso por si resolve o problema? Não. Então, o fenômeno da violência sexual, ele acontece inclusive em comunidades, em espaços que têm a sua própria garantia material assegurada, né? Pessoas que têm ali o seu desenvolvimento material, a sua sobrevivência material, mesmo assim abusam. Os casos acontecem da mesma forma. Então, um exemplo muito simples e rápido, para aproveitar o tempo que a gente tem de conversa, para falar que combater e enfrentar a violência sexual demanda ações estruturais em múltiplas esferas da sociedade. Então a gente tem que sim enfrentar o problema da desigualdade socioeconômica. Sim, é urgente, é para ontem, é uma vergonha que a gente enquanto país não tenha resolvido isso em mais de 500 anos de história oficial, né? Então a gente precisa fazer isso acontecer, a gente precisa organizar e distribuir renda e pensar em perspectivas de desenvolvimento dessas comunidades. Mas também é muito importante a gente olhar para outras questões, como o machismo, que é estrutural na nossa sociedade, a objetificação da infância, a coisificação da infância, o racismo, que é estrutural na nossa sociedade, e todas essas questões que pavimentam e perpetuam as nossas relações sociais como um todo, né? Sem esse olhar múltiplo e complexo da causa, a gente pouco avança. Uma outra questão importante, né, é como que isso acontece, o que é a violência sexual. Então, toda vez que a gente tem um episódio aí, né, da utilização do corpo de uma criança por um ou mais adultos, com finalidade de estimular ou obter estimulação sexual, baseada na relação de poder através da sedução ou coação. Então, eu falo de violência sexual, essa é uma definição do SEDES, o instituto pelo qual eu fiz parte da minha formação. Mas toda vez que a gente fala de violência sexual, eu estou falando quando um adulto, ou mais de um adulto, invadem o corpo e a sexualidade dessa criança e adolescente para garantir a si mesmo prazer e estimulação sexual. Isso pode acontecer com penetração, com toque, pode, mas também pode acontecer de outras formas mais sutis, que é o que a gente vai ver agora. Tudo bem até aqui? A questão então do que é a violência sexual, que ela é multicausal, que ela é um fenômeno complexo e que para o seu enfrentamento a gente precisa pensar em ações intersetoriais, múltiplas, que envolvam equipes complementares. Tá claro? Acho que isso é muito importante, então a parte essencial do meu recado. Então quando a gente fala de violência, a gente está falando então de uma grave violação de direitos de crianças e adolescentes que traz sequências. Traz sequelas para a vida e para o desenvolvimento desse indivíduo. Essa é uma chave importante que a gente tem conversado nos nossos cursos aqui, né? Uma preocupação por parte das comunidades escolares, que é quando a gente recebe essa criança, encaminha, identifica um caso de violência, o que acontece com ela, né? No seu desenvolvimento. Então nós, como escola, a gente como comunidade escolar, o que a gente pode fazer e garantir, né, e lutar para que essa criança, esse adolescente possa superar essa dor, superar essa marca e seguir com a sua vida de maneira plena, realizada. Então, essa é uma construção que a gente vem fazendo nos cursos. Eu vou falar um pouquinho do que a gente já amadureceu, né, já estou em torno disso, mas é muito importante a gente ter, assim, que causa marcas, mas que é muito possível para esse indivíduo se ressignificar e levar a sua vida. Então,
para que isso aconteça, é muito importante, mais uma vez, que o ciclo da violência seja interrompido quanto antes. E aí, gente, assim, eu falo isso todo lugar que eu vou, né? Se vocês um dia lembrarem de mim, assim, lembrem de mim falando isso, né? Nós somos os últimos adultos, muitas vezes, que podem interromper um ciclo de violência. Então, a gente está falando de uma violência que ela perpetua toda uma família, toda uma relação, toda uma dinâmica que essa criança vive, se socializa. Nós que estamos na escola, ou no contraturno, ou em outra atividade, qualquer que seja, ou em algum equipamento da rede, quando nós identificamos esse caso, e se a gente tiver a presença, a coragem de dar um passo no sentido de encaminhar essa criança, de acolher essa criança, nós somos os últimos adultos que provavelmente interromperão esse ciclo, né? Sem a nossa presença ali, muitas vezes essas crianças não têm contato com nenhum adulto que pode interromper esse ciclo, então é um fenômeno muito grave. Muito importante a gente falar também que a violência sexual não é a mesma coisa que pedofilia. A gente faz essa discussão no curso. Isso é um serviço para a gente que trabalha com a causa, porque a gente costuma achar que todo abusador, todo explorador é pedófilo. Não é, gente. A pedofilia é uma doença, é uma CID, é um desvio do comportamento sexual, e não são todos os pedófilos que abusam. Pelo contrário. Os dados nos dizem que aí a minoria, até 5%, tem gente que diz 5%, no máximo 8%, abusam. A maioria dos abusadores sexuais são abusadores de ocasião. São adultos que não têm essa doença, não podem ser considerados pedófilos, mas que mesmo assim abusam. Quando a gente trabalha nessa chave da pedofilia, que infelizmente é o que a mídia vem fazendo, o senso comum vem fazendo, a gente deixa de compreender esse fenômeno como um fenômeno estrutural, cultural, social, que é pautado em todas essas desigualdades e violências que também são estruturais na nossa sociedade. Então, acho que essa é uma chave importante. Os tipos de violência, para a gente já começar a caminhar para o final e depois poder conversar um pouco, né? Os tipos de violência que a gente tem, né? A gente tem o abuso sexual, que é uma das formas de violência sexual. Como a nossa colega falou aqui, majoritariamente ele acontece dentro do âmbito doméstico. Então, entre 70% e 80% dos casos de abuso sexual, eles acontecem no âmbito familiar. Então, são episódios de violência que são causados por pessoas que deveriam cuidar, proteger, em quem a criança ama, em quem essa criança confia, com quem essa criança se relaciona. Então, é um indivíduo, né, uma pessoa que integra ali o cotidiano dessa criança. Então, os casos de abuso familiar, eles podem ser intrafamiliar, como eu disse para vocês, a maioria, ou extrafamiliar, quando ocorre fora da família. Aí, casos como um professor, um vizinho, né, esses casos que a gente às vezes ouve, né, dizer pelas mídias, e na rede de proteção a gente também recebe. Ele pode acontecer com contato físico, como eu mencionei com vocês. Então, os episódios de abuso sexual que acontecem com contato físico, eles envolvem a manipulação dos órgãos genitais dessa criança, pode ou não acontecer penetração, sexo anal, sexo oral, ou até mesmo penetração vaginal. Todos esses casos, eles configuram esse episódio nessa categorização do contato físico. Mas também existem outras formas de violência sexual que não envolvem contato físico. E mais uma vez, gente, a gente não pode hierarquizar, dizer que um é mais importante que o outro. Né? Isso é muito complexo. Então, os tipos de abuso sexual sem contato físico, quando um adulto exibe material pornográfico para essa criança, o voyeurismo, o exibicionismo, então quando um adulto tem uma excitação pessoal, se masturba assistindo uma criança a tomar banho, a ir ao banheiro, a dormir, ou quando adultos, né, expõem uma relação sexual diante de uma criança. Isso, gente, assim, tô contando por cima, mas é o que na rede de proteção que a gente entende, né? E o que aparece para vocês, de certa forma, dentro da escola, né? Então, é muito importante a gente perceber que os casos de violência sexual, eles também são múltiplos. Não é porque naquela situação em específico não houve, por exemplo, um episódio de penetração, que aquilo não deve ser considerado também como uma violência. Muitas vezes, gente, alguns equipamentos, né, da rede de proteção
minimizam esse ato de violência, porque falam assim, mas não teve um episódio de penetração, então isso não foi uma violência, ou minimiza, ou responsabiliza a vítima. Então, é importante a gente compreender esse fenômeno em todas as suas nuances. Esse episódio, essa forma de violência, é a mais comum e é a que mais chega pra gente, né, gente? Na escola é o que mais chega, é o que mais aparece. Uma outra situação é a exploração sexual. Vou falar brevemente sobre ela, mas acho que algumas linhas gerais ainda sobre o abuso para a gente mencionar. Quando a gente está falando de um abuso sexual intrafamiliar, o que a gente percebe é que na maioria das vezes, essa criança, né, vítima de violência, ela começa também a ser abusada muito cedo. Então, notem que a gente está falando de uma relação, né, de um adulto que deveria cuidar, que já tem maturidade, conhece seu corpo, sabe como seu corpo funciona e que manipula o corpo dessa criança adolescente, estabelece com ela um jogo de sedução, uma narrativa, né, de relacionamento. Isso tudo, gente, é muito complexo, a gente fala no curso, eu estou dando um panorama aqui, mas é importante a gente ter marcado que muitas crianças que passam por casos de abuso sexual não sabem que elas são vítimas. Não sabem. E quando elas percebem que aquele contato, aquele toque, aquela manipulação do seu corpo, aquele episódio que causa para ela medo, vergonha, dor, angústia, que aquilo é errado, às vezes passa muito tempo. Eu trabalho com a rede de proteção, então às vezes eu faço formação de 2, 3 dias com a rede, e é muito comum, trabalhando com adultos, é muito comum que nós percebamos vítimas de abuso sexual em algum momento da nossa vida. E quando a gente olha para os dados, a quantidade de mulheres que são vitimizadas, isso é uma presença na nossa vida, especialmente de nós mulheres. Então, quando a gente compreende essa criança, quando o relato chega para a gente, e a gente olha globalmente esse indivíduo, e o que os estudos nos dizem, como o fenômeno acontece, a gente vai ver que essa criança está sendo já abusada há algum tempo. Então, é importante a gente perceber isso. Quando a criança começa, né, a identificar que aquilo não está certo, por isso que a escola, os outros espaços de socialização são tão importantes, muitas vezes no convívio com os amigos, com a professora, com o educador, com outras pessoas da comunidade escolar, é que a criança pode testemunhar, vivenciar outras formas de afeto, de cuidado, que não sejam tão violentas e que não invadam a sua intimidade. Então, esse espaço a gente é muito precioso. E quando o relato vem, quando a gente cria oportunidade para o relato aparecer e o relato aparece, a gente vai ver que esse caso já, os episódios acontecem há muito tempo. E se a gente não oportunizar que o relato apareça para encaminhar, quando a gente vai perceber, às vezes, que a gente foi vítima, passou muito tempo. Não é à toa que a gente tem muitas personalidades vindo hoje, né? Muitos do esporte, vindo hoje a público, falar dos casos de violência que sofreram. Muitas mulheres adultas que relatam que não sabiam que haviam sido vítimas, né? Então, um outro fenômeno para a gente também muito comum é a exploração sexual. A diferença aqui, gente, eu estou falando muito em cima, tá? Um conceito mais complexo, mas a questão da exploração sexual, ela envolve aí uma troca, né? Então, é uma certa comercialização da sexualidade da criança e do adolescente. Então, quando essa relação sexual, ela é mediada por uma troca. Pode ser dinheiro? Pode. Mas muitas das comunidades onde eu trabalho, isso é comida, material escolar, droga. Já trabalhei em lugares em que as crianças tinham a sua sexualidade invadida, né, por adultos, em troca de uma latinha de óleo, em troca de um balde de vísceras para sua família se alimentar. Então, assim, é um fenômeno também muito complexo. Uma coisa muito importante é que a gente não fala mais que crianças e adolescentes se prostituem, tá? É muito comum a gente ainda ouvir isso. Não falamos mais, a gente teve aí o primeiro congresso mundial, né, de exploração que aconteceu lá em Estocolmo, então é um marco para a gente esse encontro. Crianças não se prostituem, adolescentes não se prostituem, porque a prostituição é uma profissão regulamentada. No nosso país não é crime se prostituir. Adultos podem escolher essa profissão. O que é um crime é a exploração da prostituição, né? Isso sim é um crime. Criança e adolescente, como eu falei no começo, indivíduos que estão ainda no seu momento específico de desenvolvimento, de compreensão, não têm capacidade para negociar, né, para trabalhar no consenso.
para escolher essa profissão. Então, só para a gente alinhar um pouco, para a gente na rede de proteção é uma questão importante. Como a gente dizia, alguns números muito básicos para a gente entender o tamanho do problema que a gente tem, dados de 2006. A gente, quando fala do fenômeno da violência sexual contra adolescentes, assim, a gente fala de um problema grave que é a notificação. Muitos casos são silenciados, os casos não são notificados, muitas vezes esses casos nem sequer são reconhecidos como violência, então a gente tem problemas de dados, problemas de números, muito grave. De acordo com o Disque 100, a gente tem mais de 70 mil denúncias, né, notificações só no módulo da infância e do adolescente. Então, de todas as denúncias, a gente tem aí uma média de 21%, 23% específicas com relação à violência sexual. Essa média ela é histórica, tá, gente? Ela costuma oscilar bem pouco, mas de todas as denúncias que são efetivamente realizadas pelo Disque 100, né, um órgão nacional, a gente tem que 20%, 25% giram em torno da violência sexual. Esse número é alto ou baixo? É baixo, porque a gente tem um problema grave de notificação. Então, a gente na rede de proteção, a gente costuma falar que muitas vezes a gente não sabe muito bem o cenário de onde a gente vai, né? Porque a gente não sabe quantos dados, a gente tem que pensar em políticas públicas sem ter esses dados, sem saber onde os episódios acontecem, como eles acontecem, para a gente é um desafio. Então, é muito importante a gente sempre trabalhar na chave da notificação, da denúncia, para a gente conseguir ter esse panorama e compreender que dentro desses 25% aqui, também os especialistas nos dizem que muitas vezes esses números eles são 4 vezes maiores. Então, se a gente consegue encaminhar uma criança, um adolescente na nossa unidade, a gente pode perceber que existem aí no mínimo 5 a mais, né? Muito a mais. Então, perfil das vítimas, uma coisa importante também, né? A maioria são meninas. Esses dados aqui vocês vão ver que não fecham, porque são dados que não têm base, né? Totalmente base no Disque 100, mas a gente sabe que quando a gente fala de violência sexual, a maior parte das vítimas são as meninas, e quando a gente desmembra os dados, a gente tem que crianças, né, adolescentes aí entre 4 e 11 anos são as maiores vítimas. Por quê? Porque quando as crianças começam a ter 9 anos, 12 anos, a gente já começa a falar da formação do corpo, o aparecimento dos seios, o aparecimento dos pelos pubianos, né? E a gente sabe também que nessa fase da vida, a criança ainda está muito vinculada, mais próxima, né, dos pais, da família, né, que cuida desse indivíduo. Quando ela já está um pouco maior, a gente consegue pensar em mais formas de resistência, essa criança consegue perceber que aquilo que ela está vivenciando está errado, não está certo. E quando a gente fala de menores, né, de 0 a 3, é o menor número de casos, mas aí, gente, quando aparece, aí é brutal, né? São os casos que tem rompimento de órgãos internos e muitas vezes com óbito. Quando a gente olha aqui, né, outros dados importantes, meninas e meninos negros são mais vítimas do que meninas brancas, meninas e meninos brancos, né? Isso pra gente traduz o que eu estava dizendo antes, que o fenômeno da violência, ele tem que ser compreendido em diálogo com estruturas, né, gente? Então, assim, machismo estrutural, racismo estrutural, essas questões estruturais que possibilitam e viabilizam isso. Então, uma coisa que a gente vem trabalhando para finalizar também aqui no curso é compreender a questão da diversidade dentro da escola. Então, se eu estou falando que a questão da violência ela deve ser compreendida em diálogo com essas estruturas, é muito importante também a gente fazer uma reflexão. Por que mulheres, por que a população negra e por que a população LGBTI+, também é mais vítima, né? Porque a gente está falando de estruturas, então eu vou passar muito rápido por isso, mas a gente tem falado de episódios aqui no curso que vem aparecendo muito dentro das escolas, que são os estupros corretivos. Já ouviram falar disso? Como? Então, os relatos vêm aparecendo muito dos estupros corretivos. Então, o estupro corretivo, ele pode... Exatamente. Então, assim, de episódios de violência em que um indivíduo ele é forçado em nome de uma suposta correção da sua maneira de ser, de existir, da sua maneira de se portar. Isso tem acontecido dentro de escolas e também dentro de outros espaços, né, de atendimento de crianças e adolescentes. Então, a colega falou aqui de filmagens, que são filmagens de banheiro, né, filmagens que são realizadas e são divulgadas. E isso, gente, assim, é atroz, né? A gente já testemunhou muitos casos de suicídio
de automutilação dessas crianças e adolescentes que não conseguem lidar com tamanha exposição e tamanha violência. Então essas questões para a gente são importantes da gente mencionar. Ainda falando na questão da diversidade, né, dentro das escolas, uma construção que a gente tem feito também é de outras formas de violência que vem acometendo cada vez mais esse público. Então, evasão escolar, a questão que a gente vem discutindo muito, a questão do uso do banheiro, né, de assim, coisas muito básicas, né, dentro do universo escolar, quanto que essa violência simbólica vai expulsando esses indivíduos. Então, evasão escolar muito grande, homicídios, então a gente sabe que o Brasil é um país que mais mata, né, população LGBT, então a gente também tem uma outra estrutura que perpassa as nossas relações sociais e uma baixa expectativa de vida. Para finalizar, assim, apesar de, a partir desse panorama um pouco sobre a violência, sobre os casos de violência sexual, a construção que a gente tem feito nos cursos aqui de diversidade é pensar um pouco no papel da escola, né? Quando a gente olha para esse cenário, é muito duro, é muito violento para a gente e muitas vezes a gente se sente muito impotente, porque a escola não vai dar conta, né, gente? E nem cabe a ela dar conta sozinha disso, né? Não cabe, porque quando a gente fala da violência, que é um fenômeno tão complexo, multicausal e que demanda uma equipe complementar, encaminhamentos que vão para além da escola, a escola sozinha não dá conta disso. Então, é muito importante a gente lembrar alguns marcos. Primeiro, é preciso trabalhar em rede, né? Então, assim, o que eu estou falando por trabalhar em rede? A gente precisa conhecer que existe uma rede de proteção. O próprio ECA dá uma diretriz para a gente, né? A consolidação, a construção dos sistemas de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, o sistema, a gente pensa mesmo num corpo, né? Em órgãos em equilíbrio. O nosso ideal é esse, órgãos em equilíbrio, representantes da sociedade civil, representantes de outros espaços do poder público, escola, saúde, assistência social e todos os equipamentos funcionando em rede integrado. Temos problema? Temos. A gente ainda precisa trabalhar muito para construir o sistema, né? Se precisamos. Mas também demos passos, e a gente tem que valorizar isso e se agarrar a eles para a gente não perder um pouco que a gente conquistou, porque o que a gente tem vivido nos últimos tempos é de perda. É de perda, é de negação da porta de entrada dessa criança. Então, eu estou falando, traduzindo o que eu estou falando, é que no município de São Paulo, muitas vezes, quando a criança tem o caso de violência identificado, ela sequer dá entrada no sistema, porque a burocracia é grande, porque fica empurrando essa criança de um lado para o outro. Então, é muito importante a gente lembrar que o sistema existe, a gente trabalha em um dos eixos do sistema, que é o eixo da promoção. Então, sozinho, gente, assim, ter essa tranquilidade, a gente não dá conta. Mas é importante a gente conhecer os outros fatores. Então, quem né, a construção que a gente vem fazendo nos cursos aqui é pensar que existe o CRAS. O CRAS para a gente é o parceiro de primeira ordem, né? Então o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, a referência, né, básica do atendimento às populações em alta vulnerabilidade. Então, quem é o CRAS que está perto da minha escola? Como ele pode me ajudar? Quem são esses assistentes sociais? Estabelecer e estreitar os vínculos entre a educação e a assistência social é crucial, gente, é crucial, assim, para a gente compreender exatamente, para a gente compreender como é que a gente encaminha e interrompe esses ciclos de violência, né? Conselho Tutelar, saúde, enfim, tem outros equipamentos importantes. Eu vou falar da portaria daqui a pouco, mas antes de falar disso, acho que um outro eixo muito importante que a gente vem construindo na rede de proteção, né, das possibilidades que a escola tem, né, de atuação nisso. Primeiro ponto, né? Então, conhecer a rede, não estamos sozinhos. Segundo ponto, trabalhar no eixo da formação e da informação. Então, gente, a gente sabe que informação hoje tem muito. Os nossos alunos têm acesso a 1000 informações, né? Mas é uma informação de baixa qualidade. Muitos de nós, adultos, temos informação de baixa qualidade quando a gente está falando da nossa sexualidade. Então, a gente trabalha com adultos, assim, dúvidas básicas de como funciona o nosso próprio corpo. Não temos. Então, assim, o nosso gargalo é grande, gente. Então, informação de qualidade é muito importante. Trabalhar na perspectiva da educação sexual. A gente no curso vem fazendo essa construção e muitos colegas vêm dizendo que, puxa, eu começo a fazer um projeto sobre a educação sexual, eu sou notificado. Aqui antes a gente teve o recado do Escola Sem Partido, né, um pouco dessa construção, mas dizer que a gente fez essa construção aqui no curso
O sindicato já tem todo o cuidado, né, Getúlio, assim, de ofertar para os educadores todo um amparo legal, porque a gente tem um amparo legal para trabalhar isso. É muito importante que a gente fale de educação sexual, de sexualidade. Por quê? E aí é nosso maior trunfo, gente. Toda vez que uma criança ou um adolescente tem acesso à informação de qualidade sobre a sua sexualidade, sobre o seu corpo, essa criança e adolescente tem 6 vezes mais chance de se proteger. Esse número, gente, ele é muito importante. Esse número salva uma vida. Porque é muito importante a gente trabalhar na nossa formação, no encaminhamento, na rede, na política, mas na chave da autoproteção também é essencial a gente estar. Então, que essa criança possa se defender num eventual abuso, que essa criança possa dizer não, possa procurar ajuda, possa procurar o apoio de um adulto que vai ser o seu vínculo de confiança naquele momento. Então, é muito importante que a gente viabilize, a gente tem a legislação, a gente tem um amparo para trabalhar isso nas escolas, e aqui no curso com o Getúlio a gente vem falando sobre isso e tem todo o respaldo para a gente trabalhar, né? E trabalhar também a escola e a comunidade onde essa criança está na perspectiva da proteção, do cuidado, né? Que superpassa as nossas escolhas. Reconhecer os sinais ainda dentro desse eixo de proteção, então o trabalho com os próprios professores, trabalhar a temática dentro da unidade escolar e perceber os sinais. Isso está muito simples, gente, no curso a gente trabalha com mais cuidado, mas assim, sinais básicos que mostram pra gente que aquela criança está passando por um momento que não é o desejado, né? Então, mudança de comportamento muito brusca, muito rápido, marcas, né, físicas no corpo dessa criança, masturbação em público, especialmente para os menores, né? A gente sabe, quem trabalha na educação infantil, né, acompanha a educação infantil, que tem uma fase do desenvolvimento infantil em que a criança manipula mesmo os órgãos genitais, isso faz parte do desenvolvimento da criança, né, naquele momento da vida. O que é saudável? É saudável quando a gente muda a atenção da criança, oferta uma brincadeira, oferta uma outra atividade, o foco vai, né? A criança vai naquele estímulo. Quando isso tende a se repetir de uma maneira constante, a criança pode até se lesionar, tem uma questão para a gente olhar com mais calma, né? Os pré-adolescentes, quando costumam fazer atos de exibicionismo, se masturbar em público, todas essas questões são sinais de atenção para a gente. Toques compulsivos, quando forçam outras crianças, né, os menores especialmente. Então, todos esses sinais, inclusive um sinal que vem aparecendo muito aqui, que a gente conversou nas 2 últimas edições, que é a automutilação, né, pessoal? Que tem aparecido muito, né? Crianças que machucam seus próprios braços, enfim, todos esses sinais. Isso aqui, gente, é sinal, tá? Mais uma vez, não é determinante, mas são sinais de que algo não vai bem. Como que a gente pode apoiar a nossa escola, os professores que estão nessa lida, buscando parceria? Então, quem é o psicólogo, quem é o CRAS, quem é o autor que pode me ajudar? Eu trouxe aqui o guia escolar. O guia escolar é um material aberto, ele é elaborado pelas referentes, estudiosos. Tem sinais, dicas de possibilidade de trabalho e prevenção da violência dentro da escola. Eu acho que é um material interessante, que a gente costuma trabalhar dentro das universidades, das unidades escolares. E é muito importante também a gente envolver o trabalho com as professoras, né? Quando a gente fala de violência sexual, a gente sabe que precisa ainda de um tempinho, porque é dolorido, é violento para nós, então a gente precisa se ressignificar, se organizar e para aí começar a trabalhar, mas então é muito importante a gente pautar isso dentro das nossas unidades. Então, eu acho que todo mundo já tirou foto. Eu queria falar só um pouco sobre uma conversa que a gente teve aqui. Se eu identificar um caso, o que eu faço? Né? Que eu acho que é a maior questão que a gente vem trabalhando. Então, identifiquei um caso, a gente tem aqui o fluxo, né, comum, conselho tutelar do município, primeiro passo. Lembrando, a gente vem fazendo uma discussão sobre o conselho tutelar aqui no sindicato. Esse ano temos eleição, né, pessoal? Então, eu acho que é muito importante que a gente conheça como funciona o conselho tutelar, que a gente esteja próximo desses conselheiros e conselheiras, porque são nossos parceiros de primeira hora, né? Dentro aqui do município existe a portaria, o Getúlio me deu a portaria de manhã, que está dentro do site do Sinesp, é a portaria 5.552 de 2012, todos conhecem? Então essa portaria é muito importante, porque ela traz o passo a passo da notificação, né? Então, cada município tem o seu, né? Cada equipamento tem o seu, mas aqui a do município está bem organizada, viu?
A portaria está dentro do site do Sinesp, acho que é muito importante a gente conhecer, porque muitas vezes quando a gente está fazendo trabalho nas escolas, a pessoa, o que eu faço? As pessoas se sentem um pouco imobilizadas e têm dificuldade de pensar no como é que é o caminho isso. A portaria traz o passo a passo. Então, assim, assim como o ECA e a Constituição Federal, é o nosso documento aqui de cabeceira, porque a portaria ela vai estabelecer um passo a passo, inclusive ela traz um modelo de notificação que é sigiloso, e que, né, basta seguir o roteiro aqui com um caminho para encaminhar, né, essa questão. Questões importantes, como? 5.552 de 2012. Está no site do Sinesp, é só baixar. Ela é muito explicada, então assim, é importante a gente conhecer esse documento, né? Porque às vezes a gente vai para a escola, aparece o caso, né? O professor relata, como é que a gente faz com isso. É importante a gente conhecer que já existe o passo a passo, né? E aí nossa tarefa também dura é trabalhar pela formação e consolidação desse fluxo. Então, a partir dessa questão, é importante da gente conhecer a portaria, conhecer a regulamentação, saber que existe aqui, só vou concluir, deixa eu passar o microfone, saber que existe o passo a passo, existe o modelo de notificação, também é muito importante, e eu acho que o Sinesp tem feito um trabalho pioneiro e que deve ser louvado nesse sentido, de preparação da comunidade escolar. Então, se aparecer um caso de violência na minha unidade, onde eu trabalho, o que eu faço? É muito importante a gente preparar os professores. Por quê? É importante a gente não revitimizar essa criança. Então, apareceu o relato, gente, do caso da criança, vai relatar que ela viveu uma situação. Primeiro sinal, é muito importante porque ela confia nesse adulto. Sinal que ela já estabeleceu com esse professor, essa integrante, essa pessoa que trabalha na escola, uma relação de confiança para contar o que ela vivencia. Ela já elaborou, então ela vai contar para esse adulto e vai pedir ajuda. Esse adulto, assim, é importante a gente pensar na formação, no procedimento, né, de acolhimento e de escuta. Então é importante a gente deixar a criança falar, evitar ficar fazendo pergunta excessiva. Então aquela coisa interrogatória, mas você tem certeza? Você tem certeza que foi isso que aconteceu? Mas onde é que foi passada a mão? Evitar fazer pergunta excessiva. Eu sei que pode parecer muito básico, gente, o que eu estou falando aqui, mas não é. Porque muitas vezes o caso aparece... Como? É a primeira coisa que a gente faz, involuntariamente. Involuntariamente. Porque aquilo é tão doloroso pra gente que a gente quer acolher, a gente não sabe muito bem como lidar. Então, assim, evitar fazer perguntas excessivas, deixar a criança falar, se certificar de que a gente tem como registrar isso. Então, orientar essa comunidade, orientar os professores, para que a gente possa anotar o máximo de dados possível, inclusive porque isso pode servir como prova depois. E aí a gente tem que ter dentro da escola já como é que a gente vai encaminhar. Então apareceu para o professor, cada escola tem que ter o seu combinado. Apareceu para o professor, professora, não sei lidar com isso, não consigo, me sinto mal. Quem é da minha escola que tem mais formação, que pode trabalhar, que pode acompanhar essa criança? Então, são questões muito básicas que nos cursos a gente vem fazendo essa construção e eu acho que isso é incrível por parte do sindicato, né? Primeiro da gente compreender todo o fenômeno da violência, discutir sexualidade, discutir gênero, discutir as relações de violência que também acontecem dentro da escola, mas da gente se preparar, se municiar de informação, de saber acolher, saber fazer essa escuta cuidadosa, sem que a criança fique repetindo aquilo o tempo todo, porque isso também é reviver um momento de violência, é sentir novamente a dor de ter o seu corpo invadido e todas essas questões próximas. Então, essas questões todas a gente vem trabalhando aqui, em parceria com o curso, isso tem sido muito legal. A gente fez um panorama hoje para partilhar com vocês o que a gente vem construindo e falar um pouco aqui, né, do trabalho que eu faço com a rede, com a assistência social, com a saúde, de acolher e de interromper esses ciclos. Então, era mais um panorama, esse en passant. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Lembrem da portaria, e eu vou passar a palavra para a colega. E o que eu sempre falo, assim, onde eu vou, né? Assim, somos os últimos adultos que podem interromper um ciclo de violência. Uma violência que é cruel, uma violência que deixa marcas, e uma violência que ainda faz parte da vida de todas nós, né? Todos nós. Então, ouvir a colega...
para a gente tratar